primeira recompensa de Shanks o Ruivo nos foi revelada como sendo de 1 bilhão de berries quando ele chega no reino de Goa 12 anos atrás e se estabelece na vila de Luffy. Naquela época ele ainda não era um Yonkou, um dos imperadores do mar, e ficamos sabendo disso no capítulo 957, quando nos é revelado que ele virou um Yonkou há 6 anos. E quando olhamos para essa linha temporal, 6 anos atrás, temos uma outra coisa muito importante. Loki, o príncipe amaldiçoado de Elbaf, foi acorrentado e capturado nesse mesmo período, e com isso surge uma dica que pode preencher uma lacuna que há muito tempo os fãs buscam completar. Uma resposta para nós de quem era o Yonkou antes de Shanks tomar o posto. Loki poderia ter sido o imperador dos mares, mas como ele conseguiu esse feito? E mais ainda, quais são os reais níveis de poder, tanto com Ragnir e com a sua fruta lendária de Elbaf? Quer saber a resposta de um dos grandes mistérios de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Futari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo aí pra vocês revelando de fato quem era o Yonkou antes do Shanks. É uma pergunta que todo mundo se faz até os dias atuais. Ainda não temos a resposta definitiva. Sempre ficou, era o Chique-Leão Dourado, mas pô, o Chique estava preso, não estava rondando pelos mares. Tinha que ter alguém ocupando esse cargo. E o Loki, eu já tinha uma suspeita sobre isso, já tinha feito um vídeo muito tempo atrás, mas agora, depois de ver o poder dele e mais algumas coisas que o Oda acabou revelando, não tem jeito. Assista esse vídeo até o final, porque você vai concordar comigo que o Loki é monstruoso. Se tivesse um X1 dele contra o Kaido, eu ainda apostaria no Kaido, porque no X1, né? Mas força ele tem para estar no nível Yonkou, com um feito nas suas costas que até hoje, pelo menos nenhum Yonkou já demonstrou. Se você é novo no canal, assiste na maciota. Mas se você já é nível Yonkou careca da pior geração, faz o quê? Não fica bravo comigo e deixa o like aí no vídeo. Vamos lá falar tudo sobre o Yonkou pré a ascensão de Shanks. Então vamos lá, meus amigos. Primeiro vamos colocar alguns pontos curiosos aqui que eu acho que sempre vale a pena deixar na mente fresco, porque a gente não pode simplesmente afirmar que existiam 4 imperadores antes do Shanks ter essa ascensão nos mares como pirata. O simples fato deles serem chamados de Yonkou, 4 imperadores, não significa que sempre existiram 4 imperadores. Pode ser que Big Mom, Barba Branca e Kaido tenham sido considerados imperadores inicialmente após a execução do Roger, e um quarto só foi adicionado depois que o Shanks conquistou esse título. E isso é um bom ponto, porque olha só, quando chamavam o Luffy de 5º imperador, lembram disso? Usavam o termo Gotei, né? O termo 5º imperador. Então o termo Yonkou pode ter sido usado para se referir especificamente após o Shanks se tornar o 4º deles, e não que necessariamente precise ter 4 imperadores. Ao contrário dos 7 Chichibukais, cujo número sempre foi fixo e estabelecido pelo governo mundial. Lembre, piratas são caóticos e não seguem nenhum tipo de regra que não seja deles. Mas, na minha humilde opinião, é altamente provável que sim, tenha havido pelo menos 4 imperadores antes da ascensão do Shanks. Por quê? Caso contrário, quem controlava os territórios que o Shanks controla atualmente antes dele se tornar imperador? Se ele roubou esses territórios de Kaido, Big Mom e Barba Branca, eu duvido muito que não tenha havido uma guerra entre eles. E pelo que sabemos, os 4 imperadores sempre evitaram lutar entre si o máximo possível, porque era uma guerra de equilíbrio que duraria dias e só acabaria enfraquecendo os dois lados. Então é improvável que o Shanks tenha roubado as suas terras do Barba Branca, do Kaido, da Big Mom. Portanto, elas devem ter vindo sim de um 4º imperador anterior ao qual foi derrotado. E bem, quem o Shanks derrotou especificamente quando ele se tornou um imperador? Loki. No capítulo 1171 ficamos sabendo inclusive que o Loki ele foi para o mar com alguns gigantes após a morte do seu pai Harald, isso há 14 anos atrás, e que Shanks só virou imperador 6 anos atrás. 8 anos é tempo mais que suficiente pro Loki, com sua força, ter pego territórios. Lembrem-se do próprio Luffy, que com 2 anos, ou melhor, com 6 meses de jornada, porque os 2 anos de time skip nem contam, já se tornou um imperador. Loki com 8 anos conseguiria sim
ter pego esses territórios. E o melhor de tudo, ele pode ter pego ilhas bem específicas do Novo Mundo. Aquelas ilhas que o rei Harold visitou e se tornou amigo e guardião em suas jornadas diplomáticas. Lembram dessas passagens nessas ilhas? O Loki, ao mesmo tempo que tenta vingar a memória do seu pai indo para o mar, declarando guerra contra o governo mundial, também foi pegar esses territórios para libertar as pessoas de controle de outros Yonkous. E ele pode ter pego isso dos outros de forma variada e não especificamente de um único Yonkou, e nada impede que ele tenha entrado em guerra com eles, né? Tal qual o Luffy fez inclusive com a Ilha dos Homens Peixes, com um ano. Então uma coisa que eu acredito piamente é que atualmente o Shanks, ele recebeu essa recompensa insana de 4 bilhões, o que é um valor altíssimo, por derrotar um antigo imperador. E pode sim ser o Loki. Ele ajudou os gigantes, levou esse título de Yonkou, fez uma aliança com Elbaf, a qual Imu já estava de olho desde a morte do Harold, falando para tomar cuidado com eles. E o aumento na recompensa como prêmio faz muito sentido, porque lembre-se, o Loki tem a tal de recompensa especial que a gente não sabe ainda o porquê. Pode ser porque ele era o imperador, mas essa recompensa especial do Loki é de 2,6 bilhões. Isso aqui é recompensa de Yonkou, galera. Lembra aí do Barba Negra. Quando ele virou um imperador, ele surgiu com uma recompensa de 2,2 bilhões. Ou seja, a do Loki era maior que a de Teach pós Marineford, pós morte de Newgate, pós guerra de acerto de contas. Sim, o Loki tem uma recompensa de um imperador nas suas costas. Eu sempre gostei muito da novel do Ace. Pra mim é a parte extra de One Piece, fora do canônico, que mais complementa o mundo, porque é muito rico, tem muita informação legal, importante e interessante, principalmente sobre os Yonkous da velha geração. Esse livro, recomendo você procurar para ler, tá? Tem inclusive agora adaptado para mangá, mas procurem a novel, o livro mesmo lançado, porque é muito legal e ele expande muito do mundo. E ali é revelado algumas coisas bem importantes. A primeira delas é dito que o Roger, Barba Branca, Chique e Big Mom foram os governantes do Novo Mundo nessa era pós-Rocks. Notem que o termo imperador só veio após a morte do Roger, tá bom? O rei dos piratas. Mas mesmo assim, a primeira formação de 4 forças piratas no Novo Mundo começou a existir pós-God Valley, essa coisa embrionária do que se tornaria os Yonkous. Depois disso temos uma fala de Sati, o cozinheiro morto pelo Barba Negra para roubar a Yami Yami no Mi. Ele nos diz que para se tornar um Yonkou é preciso ser pelo menos tão forte quanto o Shanks. Como que o cara tá na tripulação do Barba Branca e fala que tem que ser tão forte quanto o Shanks? Estranho pra caramba, né? E quem o Shanks derrotou? Bom, aqui podemos traçar uma linha temporal também, porque 4 anos atrás é quando o Ace se junta aos piratas Barba Branca e nos é revelado que ser um imperador, um Yonkou, não é sobre o quão implacável, como um pirata você é, o quão poderoso você é como uma figura única, é sobre o quão bem sucedido você é em estabelecer o império. Nesse sentido, a Big Mom mesmo, ela foi a primeira Yonkou quando ela começou a estabelecer territórios no Novo Mundo, seguida pelo Barba Branca, que nessa época já tinha um grande território. E esse é um ponto importante para falarmos do Loki, porque eu acho que ele foi pegando algumas ilhas que estavam com o Newgate, que eu acho que nem se importava muito porque estava ligado diretamente ao Loki, ao rei Harold, e talvez ele tivesse informações, e a Big Mom por conta da aliança futura que tem com o casamento da Lola. O Barba Branca, inclusive na novel do Ace, ele tinha todo tipo de negócio no seu território, restaurante, comércio de arma, show business, para gerar receita. Inclusive é por isso que a Miss Buckingham Stussy acredita que o Barba Branca deixou uma fortuna para trás. Não é mostrado muito no mangá isso, mas a novel expande que o Barba Branca ele tinha realmente um grande império movimentando dinheiro. Mas o Barba Branca era um filantropo, né, e mandava tudo isso lá para eles fingir para ajudar as crianças da sua terra natal. A única coisa proibida por ele era o quê? Tráfico de escravos e de drogas. Claro, Newgate não precisa de muito pra gente gostar, né? Então já estava ali fazendo a coisa certa. Aí olha curioso, é dito que a Big Mom ela criou o seu próprio império a partir da sua própria família, não confiando em nada além do seu próprio sangue. Ela é uma mulher de negócios, implacável, considerada a capitã pirata mais perigosa por conta das suas conexões profundamente enraizadas e governando muito mais como uma chefe da máfia do que como pirata. Dizem que Big Mom é uma pirata com quem nem Roger, Chique e Barba Branca se meteram no Novo Mundo. E isso a gente sabe, o Roger entrou e roubou uma cópia do seu Poneglyph, não quis nem lutar com ela. E como ela governou sozinha ali, ela foi considerada uma espécie de exceção especial, porque provavelmente dizem que ela é mais um tipo de máfia
do que uma pirata. O Barba Branca foi o próximo a seguir acumulando seus próprios territórios para formar seu império. Então aqui dá para vocês notarem algumas coisas legais, né? O império da Big Mom, sendo considerada muito mais mafiosa do que pirata em si, combina inclusive com Loki toda essa temática do submundo. Porque a coisa da máfia é comprovado na festa de chá da Big Mom, onde ela convida quem para aquela festa? Os imperadores do submundo, os mafiosos que controlam os comércios obscuros fora do radar do governo mundial. E quem estava lá? As mesmas figuras que financiaram a Mads e que traziam Madeira Adão de Elbaf. Pois é, então tem uma conexãozinha aí, né? Agora sim, qual o problema do Loki como imperador antes do Shanks nessa ideia? Atualmente o Loki ele tem 63 anos, ele teria 57 na época que ele foi capturado e derrotado. É uma idade considerada adolescente para os gigantes, tá? Mas mais uma vez, lembrem do Luffy ocupando esse cargo também, e o Luffy ainda é um adolescente. Eu acho que o fato curioso é lembrar que tem uma outra dificuldade. Até onde sabemos, o Loki ele não deixou nenhuma marca notória como um Yonkou que tenha reverberado aos tempos atuais. E nos últimos 6 anos foi completamente esquecido. A única tripulação pirata gigante notória nas últimas centenas de anos que escutamos falar foi a de Dory Brogg, mas bem, foi eles mesmo que acabou dizendo, e esses piratas próximos. Então é comum que eu acho que quando um pirata é derrotado, ele cai mesmo no esquecimento. Ninguém tá falando do Flamingo que foi derrotado, ninguém tá falando do Chique, ninguém fala do Roger. Então com o passar do tempo talvez isso tenha se apagado, esfriado, mas ainda talvez existam algumas memórias frescas sobre o quão caótico foi Loki nos mares, né? Pode ser sim pela passagem do tempo e a sua prisão. Um ponto importante é o casamento arranjado da Lola com Loki. A Big Mom ela queria esse casamento especificamente para uma coisa. Quando foi revelado que não deu certo, ela disse que queria ter a força de Elbaf para derrubar os outros Yonkous. Se ela tentou fazer isso não só por Elbaf, e sim porque Loki já era um Yonkou também, fica muito mais interessante, dado que ela tentou fazer essa união com o intuito de virar a rainha dos piratas, derrubando os outros imperadores que travavam qualquer avanço no novo mundo. Basta ver a sua aliança com Kaido, que foi uma coisa meio a contragosto, mas que acabou acontecendo. Talvez com Loki ela foi justamente para derrubar o Barba Branca e o Kaido naquela época. E vale destacar uma coisa muito interessante, tá? Sabemos que o Loki não foi derrotado quando propôs o casamento da Lola, porque temos aquela silhuetinha dele fazendo pedido com uma flor na mão. A Lola recusou o pedido de casamento e foi parar em Thriller Bark 5 anos atrás com sua tripulação. Então o pedido de casamento e Lola partindo para buscar um amor são muito próximos desses 6 anos quando Loki foi capturado. E olha que coisa maravilhosa. Big Mom nos tempos atuais menciona que a aliança com Loki serviria para derrubar Shanks. Só que o Shanks só virou imperador após capturar o Loki. E pode ser que ela mencione o Shanks aqui por vingança, porque foi ele que melou grande parte desse casamento. Lembra que o Shanks aparece numa história de capa também? Em um casamento. Legal pra caramba isso daí, né? Então pode ser que ela estava mirando ali o Shanks porque foi ele que prendeu seu aliado e tomou seus territórios, travando assim Big Mom de avançar em direção ao tesouro One Piece. Shanks, o guardião do tesouro, como sempre teorizamos. O Loki tem poder suficiente para ser um Yonkou. Olhem a escala de Elbaf. Loki é um gigante ancestral. A árvore Adão é cerca de 1000 vezes maior que ele. E aquele ataque de relâmpago que ele deu cobriu praticamente todo o reino. É muito maior do que uma simples ilha. É a Ilha dos Gigantes. Mesmo a tempestade que a Big Mom causou lá em Holy Cake teve uma mudança climática, mas não se mostrou um ataque tão poderoso. Não foi direcionado a ninguém, nem feriu ninguém. O ataque do Loki, por outro lado, foi um golpe certeiro e sob comando do Ragnir, do tamanho da maior ilha que já vimos. Harold estava lutando contra Gaban, Shanks e 100 soldados gigantes. O Oda literalmente colocou a cena do Gaban e Shanks conversando sobre Haki do Rei avançado afetar a regeneração do Harold muito antes da luta entre Loki e Harold, que culminou em um dos ataques mais brutais já vistos. Algo que só tivemos 2 vislumbres em toda a série de proximidade. A corda de Haki de Joy Boy, que está em outro nível, e a união de Roger e Garp. E desses dois, somente um deixou Imu-sama arfando. O Loki conseguiu matar o seu pai, o Rei Harold, e ainda fazer Imu sair suando, né? Então, apesar dessa aparente imortalidade do Harold, não há dúvidas que o Loki tem força mais que o suficiente para, como ele mesmo diz, destruir um mundo. E um dia, uma parte do mar foi seu. Não com o intuito de ser o próximo rei dos piratas, mas de honrar as memórias
do seu pai, declarar guerra contra o governo mundial e, claro, cumprir o propósito de sua vontade herdada deixada por Rox de Xebec, o pirata que o inspirou e guiou através dos ventos marais da vontade herdada. E é isso, não tem outro pirata para colocar no lugar do Imperador antes do Shanks. Para mim, Loki definitivamente deve ter alçado esse status nesses 8 anos no mar, o que é tempo mais que o suficiente, e ele tem força para lutar contra os Imperadores. É mais forte? Acho que não. Eu acho que sempre vai ter essa mítica de quem é mais forte, quem é mais fraco, vai ser sempre aquela coisa do empate. A superação vai ficar mais para os nossos protagonistas, mas entre os Yonkous sempre vai ficar aquela coisa de o cara é forte pra caramba, mas esse aqui consegue equiparar lutas de 10 dias, de 20 dias, de 30 dias. Barba Branca, Roger, o Loki deve ter entrado nesse hall aí, tá? Definitivamente ele tá assim no famigerado ou infame nível de poder Yonkou. E na sua opinião, ele é o imperador antes de Shanks, conquistou territórios, pegou as ilhas que o seu pai fez diplomacia de volta para protegê-las? Eu gosto disso, eu gosto bastante porque o Loki ele é um bom personagem. Parece um vilão, mas por dentro é só paz e amor. Ou não, né? Ele quer destruir o mundo? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.